Então, bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado. Panorama de mercado visto no dia 10 de março de 2026. Sou o professor Gustavo Securado, professor titular da FEA, está aposentado e ainda continuo dando aula na FEA. Bom, como é que está o mundo? O mundo está do tipo assim, todo mundo louco. Está uma loucura, tá certo? O que está acontecendo? Você pega o preço do petróleo, tá? E o petróleo vem vindo assim, né? Petróleo vem vindo assim. Tá tudo tranquilo, na faixa de 60, 70 dólares baixo. Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tem lugar que é obrigado a vender por preço mais baixo ainda, né? Problema, por exemplo, o caso da Rússia, está subindo uma certa contestação, então baixa o preço, tá? E vai. Uma hora para outra, começa a tal guerra, né? Guerra os Estados Unidos, Israel e versus o Irã. O que acontece com o barril de petróleo? Dá uma porrada, tá? Vai para a faixa dos 90, né? 92, tá? 92, 95, tá certo? Bom, passado uma semana, a pessoa percebe que o negócio não está bom mesmo. E no dia 9, né? 9 do 03 de 26, bate 120. Vai para 120, cara. Estou maluco. Aí vem o nosso querido agente laranja, fiquei vermelho, tá? Porque acabou o míssil laranja. Nossa, agente laranja falou assim, a guerra vai acabar. Bom, foi para 95. E quando vai ver hoje, tá? Então hoje, dia 10, 03, tá? Quando vai 11 horas, eu fui dar uma olhada, tá? Quando eu olhei, estava 92. E agora, exatamente nesse horário que estou gravando, são 15 horas, tá certo? Está 87. Ou seja, as coisas estão complicadas, tá? Há o problema do efeito do Estreito de Hormuz. Esse é um problema que afeta quem? O efeito do Estreito de Hormuz, né, vai afeta Irã, né, porque o Irã passa, o petróleo do Irã passa por lá, tá certo? E dos demais países, quer dizer, que acabam não conseguindo passar. Mas o Irã é um dos principais, uma das principais preocupações, porque vai vender o petróleo dele para quem? Ele veio basicamente para a China, um dos maiores compradores, só que não dá para passar, porque não dá para deixar passar um e não passar o outro. Então o próprio Irã está prejudicado nessa questão do Estreito de Hormuz. Bom, como é que isso afeta o Brasil? Isso afeta o Brasil, né? Efeito da guerra, né? Basicamente no Brasil. Tá? Bom, primeiro a questão do preço do petróleo. O preço do petróleo, né? Se continuar isso no longo prazo, vai ser um gerador de quê? De inflação. E se for gerador de inflação, né? O que acontece com a taxa Selic? Essa é a grande preocupação nossa, tá certo? Ou seja, a taxa Selic, que vai ter reunião semana que vem, está na faixa, ano de 15%, que está 2026, aqui 2025. Então ela veio na faixa de 15% em 2025. Tá? E a tendência aqui era cair para, né, uma base de 14,50, caso cair 50 basis points. Diz que não vai cair mais disso, vai ser 14,25 no máximo. E talvez não. Então essa é talvez a maior preocupação que se tem, né? As expectativas de Selic para 2026, né? 2026 Selic, estavam já na base dos 12,5% ao ano. Voltaram à faixa de 13,5% ao ano, ou seja, a queda de 15 para 13,5% seria uma queda bastante pequena. Perspectiva de inflação. Inflação
já estão falando em 3,9, certo? Aspecto, e o PIB estão falando em 1,7, 1,8. Tanto faz, né? 1,7, 1,8 é uma coisa. Olha, eu continuo achando que inflação realmente fica na faixa de 4 a 5, tá certo? Eu acho que nosso PIB vai de 2,5 a 3, tá? Acho que nós temos uma certa inércia, e essa inércia da economia brasileira, eu acho que ela vai continuar. E, do jeito que eu estou vendo, tá? Essa guerra, tá? Ela é de curto prazo. Curto prazo. Por que de curto prazo? Porque realmente é muito dinheiro envolvido. A capacidade financeira do Irã, tá? Quando ele para de exportar, quando ele para de mandar sair o petróleo do Irã, mais exportação de bases para fertilizante, né? Então você tem uma série de problemas que não entra a caixa, começa a não entrar a caixa no Irã, tá? E não há, assim, não se percebe, tá, uma ajuda financeira vindo dos países que poderiam fazer isso, como China e a Rússia, né? O que se está percebendo é que as duas, tanto a China quanto a Rússia, não estão querendo entrar nessa questão. Por outro lado, a França está preocupada com o preço do petróleo, então uma preocupação em relação aos países da Europa, na zona do euro. Embora a maior parte do petróleo da zona do euro não vem dessa região, tá certo? Mas veja, já tiveram problemas com a guerra da Rússia, né? Porque o que aconteceu? Foi rompido, né, o gasoduto que levava gás russo para a Alemanha, que depois era distribuído para toda a Europa, né? Então, a possibilidade, as alternativas da zona do euro começam a diminuir. Então, estão importando gás de outras regiões. Não é um gás que vem por duto, é um gás que por meio de... Não tem tubulação, mas é gás compactado e, vamos dizer, o preço disso acaba sendo mais caro. Então, a ideia que se percebe é que para o próprio Estados Unidos, essa guerra é uma guerra pesada, um preço alto. Então, significa que há uma tendência de talvez aumentar o poder bélico e diminuir mais rapidamente o tempo de guerra. Essa é a indicação que a gente vê no nosso agente laranja, tá? E os efeitos aqui no Brasil são desse tipo, tá? Inflação, a inflação acho que continua na mesma faixa, para mim de 4 a 5, uma faixa boa. O PIB, eu acho que nós não mantemos um PIB. Foi 2,3 em 2025, houve um efeito muito forte da taxação americana, né? Então, deu uma pressionada no nosso PIB, mas eu tenho a impressão que a gente consegue chegar num PIB nessa faixa de 2,5 a 3, tá bom? Então, era basicamente isso que eu tinha para comentar e boa semana a todos.